Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 22 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, na liturgia de hoje celebramos Santa Cecília, Virgem e Mártir, uma grande santa do século II de nossa era. E antes de mais nada, poderíamos iniciar a nossa reflexão de hoje já nos perguntando: o que faz uma menina, uma jovem, entregar toda a sua vida pela causa de Jesus e ainda morrer por esta mesma causa? Alguma vez será que você já se perguntou seriamente como isso acontece na vida de uma jovem como esta? O que faz uma pessoa entregar toda a sua vida a Jesus e morrer por ele? Veja que Santa Cecília, desde menina, ela já havia feito um voto de castidade com o intuito de ser somente de Jesus. No pensar de Santa Cecília, ela queria ser desposada por Jesus e por mais nenhum outro homem nesta terra. E como isso pode acontecer? Ainda mais se pensarmos que após a corrupção do pecado que se espalhou pelo mundo inteiro, e que de um modo geral tornou o ser humano mais hedonista do que contemplativo, como que isso pode acontecer? O que seria uma pessoa desposada por Jesus? Recordemos aqui rapidamente e brevemente da menção do livro do Apocalipse, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Uma citação de Apocalipse 19:7. Tradicionalmente, a Igreja sempre nos ensinou que o esposo é o Cordeiro, o Filho de Deus, e que a sua esposa é a sua própria Igreja que se prepara para ser desposada. No entanto, até que chegue este dia, cada fiel batizado pode se entregar totalmente aos braços amorosos do Cordeiro. Certamente que é algo desta magnitude que Santa Cecília, inspirada pelo próprio Deus,
resolveu fazer desde quando era pequena. Aliás, a primeira leitura de hoje, que é simplesmente fabulosa, no meu ver, uma das melhores leituras do Antigo Testamento. E valeria muito a pena você que está escutando ler esta leitura inteirinha, né? É segundo Macabeus, capítulo 7, versos 1 a 42. Veja que história fantástica. Narra-se a história de uma família temente a Deus e que eram fidelíssimos aos preceitos do Deus de Israel. Que exemplo notável de martírio e de amor a Deus sobre todas as coisas. Confiram. O rei daquele período, com todas as suas loucuras e desequilíbrio mental, mandou prender essa família com sua mãe e seus 7 irmãos e metia-lhes medo de morte, desde o menor até o mais velho. Contudo, o ensinamento que seus pais ofereceram a essas crianças, a esses jovens, acerca da religião israelita, foi muito profundo e nada pôde tirar a fé daquela família. Um dos mais velhos tomou a palavra e desafiou o rei, pois dizia que nunca iria abandonar a fé de seus pais, nem mesmo diante da morte. Assim foi, um após o outro. Desafiaram o rei, eram torturados e mortos, até que ficou somente o mais novo, e o rei ameaçou a mãe, a fim de persuadir o filho mais novo a obedecê-lo e renunciar à fé que ele professava. Veja que esta parte, este momento da história é simplesmente fantástico, visto que a mãe, em sua língua materna, para que os demais não entendessem tudo, em sua língua materna, ela falou ao filho que ficasse firme, crendo que eles iriam ressuscitar juntos e não deveria dar ouvidos ao rei. Com efeito, mal a mãe havia terminado de motivar o filho mais novo a permanecer no caminho da fé do Deus único de Israel, como os seus outros irmãos, então o jovenzinho levantou a voz e disse ao rei que não iria renunciar à fé ensinada pelos seus pais. Em seguida, ambos, mãe e filho mais novo, foram torturados e mortos. Aos olhos gnósticos, algo como isso, uma história como essa, uma história bíblica como essa, pode parecer loucura, mas é um testemunho maravilhoso a respeito do amor a Deus sobre todas as coisas. Você e sua família ama a Deus sobre todas as coisas? Não tem nada no lugar de Deus? Nem um celularzinho? Nem muitas horas de redes sociais no seu dia a dia não está tomando o lugar de Deus? Deus está realmente como primeiro plano de sua vida e de sua casa? Assim deveria ser o caminho de todo cristão. Testemunhar a fé cristã, a este exemplo com a própria vida. Imaginem os 7 filhos martirizados e a mãe vendo tudo aquilo. Se ela não tivesse alicerçado a sua vida religiosa, a sua fé no verdadeiro Deus de Israel, ela não iria suportar. Às vezes, esta ou aquela pessoa sucumbe perante as tribulações ou desafios diários pela falta de uma base sólida na fé que professa. Muitas pessoas não se preocupam em aprender o verdadeiro significado do que é a fé cristã e todas as suas vertentes. Às vezes, muitas pessoas têm a fé cristã apenas por simpatia, ou algo parecido. No fundo, a fé cristã não é simplesmente uma fé de obrigação, mas ela é algo muito profundo, muito sério. E seu objetivo principal é nos conduzir à vida eterna. Na prática, os mártires por causa de Jesus, ou mesmo do Antigo Testamento, todos eles descobriram o verdadeiro sentido de professar o cristianismo, seja em seu prenúncio, desde a Antiga Aliança, ou mesmo aqueles que o professam a partir do verbo de Deus. O Evangelho de hoje nos coloca neste mesmo caminho, visto que Jesus confia tesouros
inestimáveis aos seus discípulos e a toda a sua igreja. Jesus avisa a todos os seus que ele irá voltar um dia e irá cobrar de cada um de nós os tesouros que ele nos confiou desde o dia do nosso batismo, ou desde o dia que nós começamos a nos converter. Ou seja, em primeiro, Jesus nos cobrará a nossa confiança na vida eterna, a nossa fé no Deus uno e trino. Depois, nos cobrará a respeito de todos os talentos que ele mesmo nos conferiu, como é citado no Evangelho de hoje, como garantia para se chegar até a vida eterna. A narrativa de hoje conta-nos que a justiça divina será para todos, sem distinção. E aqueles que defenderam a fé cristã e a ensinaram aos seus, fazendo-a ser multiplicada, serão devidamente recompensados e entrarão na alegria eterna. Mas aqueles que livremente não quiseram acreditar no Filho de Deus e que não se preocuparam em multiplicar os bens eternos em suas vidas, em seus lares, na sua vida cotidiana, esses serão banidos da presença de Deus. Ou seja, serão lançados no inferno, onde haverá ausência total de Deus, como diz Santo Agostinho. Querido povo de Deus, imitemos a mãe e seus filhos desta primeira leitura de hoje. E também imitemos a vida de Santa Cecília, que tanto um como o outro não tiveram medo de seus carrascos, mas preferiram amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo diante do desafio da morte. Deus abençoe você e toda a sua casa.